Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, nome negativado no SPC e Serasa não prescreve mais e fica para sempre? Isto foi uma matéria publicada no site Seu Crédito Digital, a quem desde logo nós dispensamos os créditos da publicação e vamos tentar explicar essa notícia. Veja, no seu título ele faz uma indagação. Se o nome negativado, o famoso nome sujo no SPC ou Serasa, ele não prescreve mais, fica para sempre o seu nome lá pré-notado no SPC e Serasa ou nos órgãos em geral de proteção ao crédito. Eu vou ler partes aqui da publicação e já explico para vocês toda essa situação. Diz o seguinte: o nome negativado no SPC e Serasa não prescreve mais e fica para sempre. Ele está fazendo uma pergunta aqui em relação às dívidas cadastradas no SPC e Serasa, se pode permanecer ou não para sempre. O autor desta publicação ele está se referindo a uma notícia que está sendo divulgada na internet de que aquelas pessoas que têm os seus nomes pré-notados, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, iriam ficar a partir de agora com o nome lá para sempre ou até pagar essa dívida. Entretanto, isto não é verdade, tá? As empresas ela têm 5 anos para cobrarem os seus créditos. Vejam, é muito comum que as pessoas recebam ligações, de dívidas antigas por empresas que estão cobrando alguma dívida. Na verdade, na maioria das vezes se trata de um golpe. O que acontece juridicamente falando? Você vai lá e contrata um crédito, enfim, compra um automóvel, pega um empréstimo e por alguma razão você não efetua o pagamento. A empresa tem todo o direito de fazer o quê? Fazer a prenotação desses créditos, colocar o seu nome no SPC e Serasa, são os mais famosos, que são órgãos de proteção ao crédito. Só que esses órgãos, eles têm 5 anos, para deixar público, para dar publicidade a essa dívida que fora prenotada, para que as pessoas consultem seu nome e identifiquem que você está devendo na praça. Igualmente, a partir do momento do inadimplemento, ou seja, a partir do momento que você não pagou essa dívida, tanto a empresa que lhe forneceu o crédito, ou na maioria das vezes outras empresas, eu já explico na sequência, elas também têm 5 anos para fazer essa cobrança. O que acontece? Quando você assina um contrato desse, de tomada de crédito, nesses contratos que ninguém lê, evidentemente, tem uma cláusula que lá prevê a cessão de crédito, ou seja, a cessão do direito de receber. E aí o banco não recebe esse valor, durante o período de tempo que ele tenta te cobrar, a pessoa não tem com que pagar, e aí o banco acaba não recebendo, vai para um sistema interno que ele chama de perda, Geralmente você conversa com alguém que trabalha no banco e fala, o crédito de fulano foi para perda. O banco considera aquilo ali que aquilo não compensa mais cobrar. E o que eles fazem? Eles vendem a dívida para uma empresa. Essa terceira empresa, aqui a compra que deixe claro, esclareça-se desde logo, essa venda ela é legal, Está previsto no Código Civil, então é possível sim a pessoa vender a dívida. Tem alguns doutrinadores que dizem o seguinte: olha, eu posso vender a dívida, só que no meio dessa dívida vai os dados do cliente. Eu posso vender os dados do cliente? Aí tem uma discussão doutrinária de que não podia, tem uma corrente que defende que sim, outra corrente defende que não, que pode, porque como os dados estão no pacote, faz parte da dívida, então teoricamente poderia fazer isto, ok? Então a discussão que se tem é isso daí. Só que muitas dessas empresas que compram dívidas de bancos, as chamadas dívidas antigas, cometem muito atos ilícitos, chegando inclusive a cometer crimes tais como a falsificação de documentos, estelionatos, formação de quadrilha não, é organização criminosa, que mudou o dispositivo recentemente. Então essas empresas cometem esse tipo de crime. Quando? Por quê? Essas empresas compram as dívidas e como essas dívidas são antigas, na maioria das vezes já ultrapassou o período de 5 anos para cobrar, que é a prescrição de dívida, elas querem dar um ar de legalidade dessa dívida e acabam
prenotando o seu nome no cartório, protestando, ou até mesmo nos órgãos de proteção ao crédito, como vocês viram na matéria que nós estamos explicando anteriormente. Ocorre que a lei que trata da proteção, do protesto, né, dos protestos de títulos, é a lei número 9.492, lá de 97. No seu artigo 9, ela diz que o oficial de registro, lá, o oficial de cartório, né, o profissional lá do cartório, não está obrigado a investigar para saber se o título é antigo ou não. Ele não está obrigado. Entretanto, a maioria dos cartórios percebe que o título é antigo e não aceita o protesto. Entretanto, infelizmente, tem cartórios que se presta a este papel e acaba, de certa forma, ajudando essas empresas fraudulentas a cometer esse golpe, que é um golpe. Então, a minha recomendação é de quando você receber uma cobrança de dívida antiga, o primeiro passo é não pagar essa dívida. Depois você procura os órgãos de defesa do consumidor, tais como o PROCON ou órgãos assimilados, órgãos semelhantes aí na sua região. Então nós falamos aqui a respeito da matéria que foi publicada, que a negativação do nome no SPC e Serasa nunca mais prescreve. Na verdade, isso é um mito, não é verdade, tá? Isso não é verdade. Por quê? No Código Civil, ele tem, né, o claro esclarecimento de que a prescrição ela acontece em 5 anos. Isso está lá previsto no artigo 206.206 do Código Civil Brasileiro, que diz que a prescrição é em 5 anos. Acontece em 5 anos. Como assim? Contratei um crédito, não consegui pagar. A partir do momento que eu me torno inadimplente, o texto tem alguns erros ortográficos que eu estou escrevendo, só para apresentar aqui o espelho para vocês, a lâmina. Então, a partir do momento que eu me torno inadimplente, a empresa credora ela tem 5 anos para efetuar essa cobrança. Se passar dos 5 anos ela não entrou com uma ação de cobrança, ela perde o direito legal de me cobrar judicialmente. Até porque se ela fizer isso após os 5 anos, o juiz de ofício ele é obrigado a reconhecer a prescrição e extinguir o processo, acabar com a ação, mesmo que eu não peça isso. A própria reportagem que nós estamos explicando, ela traz aqui o artigo 43, desculpe, deixa eu pegar aqui uma canetinha, o artigo 43 do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que diz exatamente o seguinte: o consumidor, né, sem prejuízo do que diz, vamos pular essa parte aqui, ele terá acesso, deixa eu apagar isso aqui, só um instante, tenha paciência, vamos lá. O consumidor, ele terá acesso às informações existentes em cadastro, fichas, registro, dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele. Então, todas as informações que se diz respeito ao consumidor, seja no SPC e Serasa, você pode chegar lá e falar: eu quero saber o que é que tem sobre mim aí. E ele é obrigado a te fornecer esses dados. A maioria das vezes eles vão cobrar uma taxa administrativa, evidentemente, mas eles são obrigados a te fornecer. A outra coisa, essas empresas, quando eles ligarem para você, eu recomendo, porque na maioria das vezes trata-se de um golpe, eu recomendo que você peça que eles te mandem detalhadamente. Aonde? No e-mail, porque no telefone ele some depois com isso aí e nunca mais você tem acesso a essas informações. Enquanto que, uma vez no e-mail ou em aplicativos de mensagem, é mais fácil para que você produza prova contra esses indivíduos. Então, aqui nós falamos do artigo 43 do CDC, que eles são obrigados a te informar todos os dados em relação à sua pessoa, e nós vamos falar aqui também, que é importante, eu acho, deixar claro para vocês, ainda do CDC, o artigo, deixa só procurar aqui para te mostrar, o artigo 714 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que utilizar-se de cobrança de dívida com ameaças, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosa ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente, essa palavra eu suprimiria ela, tá? Que exponha o consumidor ao ridículo ou interfira no seu trabalho, isso caracteriza inclusive crime.
caracteriza crime na esfera penal, além da possibilidade da indenização por danos morais e materiais. Como assim? Suponha que você tem uma dívida com o banco, o cara liga lá no seu trabalho, né? Ou ligue para o seu vizinho. E isto, evidentemente, que não pode. Além de ser crime, ela pode ser obrigada a te indenizar moralmente, né? Civilmente, por danos morais e materiais. Então, resumindo, é um mito. A dívida é obrigada a prescrever em 5 anos. Passados 5 anos, não pode constar em nenhum lugar mais que você deve para ninguém, nem para consulta para obtenção de outros créditos, que fique bem claro. O outro ponto é que a empresa não pode cobrar assim de forma vexatória, que faça algum tipo de constrangimento para o devedor, com ameaça, coação, constrangimento, enfim, ok? O segundo ponto. Terceiro ponto, você é obrigado a saber a origem dessa dívida. Eles têm que te informar de forma detalhada e minuciosa da onde veio essa dívida, mesmo que você tenha a dívida num lugar e eles tenham vendido para outra. O fato de você dever, a cobrança, ela pode ser feita informalmente, sem judicial, depois dos 5 anos, mas você paga se quiser. Se você não quiser, depois dos 5 anos, você não é obrigado a pagar. Você não precisa pagar a dívida após a sua prescrição. Prescreveu a dívida, não tem mais como ele entrar com ação judicial. Walter, eu tinha uma dívida em 2000 e até hoje consta negativada. Procure o órgão que negativou, onde está, vá aos órgãos de proteção ao crédito, de defesa do consumidor, que eles irá notificar esse órgão. Na maioria das vezes eles excluem, porque é ilegal. Se não excluir, aí você tem que entrar com ação judicial pedindo a exclusão imediata e mais a indenização por danos morais e materiais. Dúvidas sobre esse assunto? Estou escrevendo sobre o tema para fazer uma publicação e terei maior satisfação em te responder. Forte abraço, compartilhe esse vídeo, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.